A música Coroai ao Rei. Forte Deus,
Louvado seja o nome do Senhor. Eu queria chamar as crianças de 2 a 10 anos e os professores que viessem à frente para nós orarmos para os irmãos, as crianças, em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Eis as nossas crianças. Glória a Deus. Isso. Louvado seja Deus. Estenda as mãos aqui, amados. Estenda as mãos para as nossas crianças. Senhor nosso Deus, apresentamos, Senhor, a Ti cada criança, Pai. E pedimos, Senhor Deus, uma bênção tal, que o Senhor possa derramar unção e poder sobre essas crianças. E que elas possam crescer, Pai, nesse pensamento de que já são pertencentes ao reino dos céus. Por isso, meu Pai, abençoa cada criança. Espírito Santo, fala com elas essa noite de uma forma simples e que elas possam entender o quanto o Senhor as ama. Abençoa cada família representada por essas crianças também. Em nome do Senhor Jesus, abençoa os professores, Pai, que vão ministrar essa aula essa noite. Espírito Santo, fala com eles e eles possam transmitir a essas crianças, Pai, aquilo que o Senhor tem, que é cada vez mais amor por cada criança dessa. Oramos em nome de Jesus. Amém e amém, Senhor. Corre lá e põe a farda. Muito bom. Eu pedi ao Verley que o coral voltasse, viu, no final. Tá bom, gente? No final vocês voltam aqui? Tá bom? Cantar essa música Coroai ficou muito linda mesmo. Nós vamos finalizar o culto com vocês. Nós queremos reconhecer os nossos convidados. Nós sempre apresentamos na igreja aquelas pessoas que nos honram com a sua presença pela primeira vez. Depois que você volta e você já não é apresentado mais, já não necessita de mais apresentações, mas nós sempre identificamos os nossos convidados pela primeira vez e damos sempre uma lembrancinha, um presentinho para aqueles que vêm aqui nos prestigiar com a presença. Eu gostaria que levantasse a mão. Vamos começar desse lado. Quem está vindo pela primeira vez, levante a mão, por favor. Que benção. Fique em pé um minutinho só, por favor. Tá aí toda a família do Verley junto. Fique em pé, a senhora também. Fique em pé um minutinho só para a gente identificar. O pessoal da recepção identificar vocês, depois vai trazer um presentinho. Desse lado aqui temos alguém pela primeira vez, por favor, fique em pé também. Permaneça um minutinho só em pé, por favor. Deste lado temos alguém vindo pela primeira vez? Não, né? Bom, aqui tem alguém vindo pela primeira vez? Acho que não, né? Então tá bom. Queridos, nós queremos dar as boas-vindas a vocês. Nós sempre reconhecemos os nossos convidados, porque você para nós é uma resposta de oração. E se Deus te trouxe aqui, vocês são muito importantes para nós. Portanto, nós queremos dar as boas-vindas, recebê-los aqui com todo carinho e dizer o seguinte para vocês: se vocês não participarem de igreja nenhuma, já estão convidados a participar da Monte Calvário conosco, tá bom? Serão muito bem-vindos em nome de Jesus. Os demais irmãos se coloquem em pé, por favor. Se você está perto de um dos nossos convidados, põe a mão no ombro dele, no ombro dela. Vamos orar, vamos abençoar a vida daqueles que estão conosco. Paizinho querido, nós queremos dar graças ao Senhor pela vida dos nossos convidados nessa noite, que nos honram com a sua presença. Nós queremos pedir que as bênçãos do Senhor estejam sobre as suas vidas e que o Senhor Jesus possa abençoá-los de forma tal que eles encontrem no Senhor o refrigério e o refúgio para as suas vidas, ó Deus. Que o Senhor os abençoe, livre-os de todo mal, que aquilo que os seus corações têm buscado, que o Senhor lhes dê, e que nesta igreja eles possam conhecer-te, a Ti somente, o verdadeiro Nazareno, o nosso Senhor Jesus. Nós oramos e os abençoamos em nome de Jesus, tá bom? O Verley vai conduzir um tempo de comunhão para cumprimentar os nossos irmãos, os nossos convidados. Os pastores estarão à porta no final do culto para cumprimentar a todos também. Amém. Glória a Deus. É bom, né? Estarmos juntos aqui, olha, receber um abraço de uma pessoa que a gente tanto ama. Se você não conhece, talvez falar o nome dela, mas é o momento de ficar à vontade, né? Bom, muito bom. Vamos lá? Suas palmas, senhor.
sem parar, sem vacilar, sem beber, sem chorar. Olá! Eu preciso de você, você precisa de mim. Nós precisamos de Cristo até o fim, sem cessar, sem parar, sem vacilar, sem beber, sem chorar, sem cessar, sem parar, sem vacilar, sem beber, sem chorar. Agora você tem pelo menos uns 10 minutos para você desfrutar do momento agora de comunhão. Abraça essa pessoa que está do seu lado, ou pelo menos dê uns 30 abraços bem dados mesmo, aquele bem gostoso. Aonde você estiver aí, ó, saia do seu lugar, do seu lado esquerdo, venha para o seu lado direito, vá mesmo, cumprimente essas pessoas aí, ó, dê a paz do Senhor Jesus Cristo, vá mesmo com o teu coração. Você precisa de mim. Nós precisamos de Cristo até o fim, sem cessar, sem parar, sem vacilar, sem beber, sem chorar, sem cessar, sem parar, sem vacilar, sem beber, sem chorar. Aleluia. Olha para onde o nosso Senhor Jesus, Ele está nesse lugar. Glória a Deus. Podem sentar, queridos. Eu já não me arrisco com essa coreografia, porque toda hora eu erro, viu? Então deixa para lá. Vocês que conseguem aí que o façam. Nós vamos meditar na palavra do Senhor. E você vai abrir a sua Bíblia no texto, o livro está lá, Mateus. Nós vamos ler 2 versículos de Mateus capítulo 1, Evangelho de Jesus, segundo São Mateus, capítulo 1. Vamos ler o verso 1 e o verso 16 para a nossa meditação nessa noite. Mateus 1, versos 1 e 16. Achou aí? Se estiver com a sua Bíblia, abra. Se tiver alguém do seu lado sem Bíblia, compartilhe. Se for usar o tablet ou o smartphone na Bíblia, você pode usar para ler a palavra de Deus. Mas eu tenho dito sempre que se você entrar no Facebook ou se você entrar no WhatsApp, Deus vai queimar o seu celular nesse momento. Essa é a minha oração, em nome de Jesus. Só para ler a Bíblia você pode, tá bom? E nós vamos de qualquer forma projetar o texto aqui para ajudar a leitura. Mateus capítulo 1, versos 1 e verso 16. Diz assim a palavra do Senhor: livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. E agora o verso 16. E a Jacó nasceu José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus, que se chama Cristo. Amém? Pai, queremos dar graças ao Senhor por esses 2 versículos da Tua Palavra, pequenos versos que nós podemos ler logo no início da sessão dos Evangelhos, do Evangelho de Mateus. Que o Senhor inspire o nosso coração para que neste momento em que estamos meditando na Tua Palavra, a revelação do Espírito Santo esteja sobre os nossos corações e mentes, de forma que nós consigamos compreender a palavra do Senhor e que ela venha fazer morada no nosso coração, na nossa mente, e ela seja aplicável para a nossa vida nessa noite. Oramos agradecidos pelo privilégio que temos de poder falar da Tua Palavra, em nome de Jesus. Amém? O Evangelho de Mateus começa com uma genealogia muito longa, né?
E isso é uma coisa que nós, na nossa cultura, a gente perdeu um pouquinho. A gente não tem essa cultura de saber quem são os nossos antepassados. Mas você vai perceber que na genealogia, nessa lista, tanto de Mateus quanto de Lucas, que o evangelista vai se reportando ao pai, ao avô, ao bisavô, ao tataravô. Alguns chegam até Adão, não é? Outros vão em Abraão, porque era um costume do povo da época se identificar não só pessoalmente, mas também de qual família, de qual tribo fazia parte. Você deve lembrar-se que num determinado momento da história de Israel, o povo de Israel se dividiu em 12 tribos diferentes. E cada tribo tinha suas características particulares. Então, quando Jesus fala para os seus discípulos assim, vão pelo caminho evangelizar, mas não se pega muito nos cumprimentos, não, né? Não gasta muito tempo se cumprimentando. Jesus não queria ser mal educado. É que, na verdade, no cumprimento do judeu, é falar assim, ó, meu nome é José. Ok, José. Filho de João, que foi filho de Isaac, que foi filho até... Então, traçava toda a genealogia, né? Nós perdemos isso. Nós não temos isso na nossa cultura ocidental. Mas o que chama atenção nesses 2 versos aqui são os pais, e no caso de Maria mãe, aqui o evangelista se reporta. Porque quando nós paramos para olhar essas pessoas aqui que são citadas, Jesus, ele é citado como filho de Abraão, depois ele é citado como filho de Davi, né? Está lá Abraão, Davi e Abraão, né? Eu vou falar de Abraão primeiro. Depois ele é citado como filho de Maria, e por fim é associado um adjetivo ao nome de Jesus, Jesus chamado o Cristo. Então nós vamos ver essas 4 associações do nome de Jesus na palavra de Deus. E o que isso quer dizer para nós? Uma coisa que nós que lemos e estudamos a Bíblia sabemos é que nada na Bíblia está por acaso, nada. O mínimo detalhe, uma vírgula colocada numa sentença, já nos ajuda a entender alguma coisa que está por trás. Aquilo que o autor inicial, que é lógico, é o Espírito Santo, mas tomando um homem aqui para escrever, ele tinha algo para falar, alguma mensagem que ele gostaria de passar. E eu quero começar com Abraão. Por que Jesus, na genealogia, ele é citado como filho de Abraão? Quando nós paramos para pensar em Abraão, Abraão é conhecido como o pai da fé. É um apelido que foi dado para Abraão, porque foi através de Abraão que começou a nação hebreia. O judaísmo começou através de um homem que Deus chama de uma terra distante, lá em Ur dos Caldeus, um lugar completamente idólatra, as pessoas não adoravam a Deus, e Deus chama este homem e diz assim, Abraão, através de você, eu vou fazer uma grande nação. Da sua semente, Abraão, eu vou fazer uma grande nação. E Abraão, apesar de já ser velho, 80 anos de idade, pouquinho velho, apesar de ter sua esposa, de ser Sara, estéril, até então eles não tiveram filhos, Deus dá uma promessa para Abraão, eu vou fazer de você uma grande nação, a partir da sua semente, a partir de um filho que vai nascer do seu relacionamento com a sua esposa. E o fato de Abraão ter sido considerado o pai da fé, a fé em quê? Fé em acreditar numa promessa. Então, queridos, quando nós pensamos em Jesus como filho de Abraão, nós vamos entender que Abraão para nós quer dizer o cumprimento de uma promessa. Se Deus cumpriu uma promessa em Abraão, fazendo algo que aos olhos humanos é completamente impossível. Um casal de idosos, Abraão com 80 anos, Sara um pouquinho menos, Deus dá a promessa, e o filho vai nascer
deste casal. Sara, além de ser estéril, a Bíblia diz que já tinha cessado a sua menstruação, já tinha cessado. Ela não tinha humanamente qualquer possibilidade de ter filhos. Mas Abraão crê na promessa de Deus. E quando o autor Mateus associa o nome de Abraão a Jesus, ele está querendo nos fazer lembrar que Jesus é filho de Abraão, filho daquele que se cumpriu uma promessa impossível. Porque Jesus também vem cumprir uma promessa de Deus. Quando, no Jardim do Éden, que nós vemos a narrativa bíblica no capítulo 3, que Adão e Eva estavam lá no Jardim do Éden, em que eles pecaram contra Deus, naquele contexto Deus fala com Adão: Adão, por que você errou? Aí Adão fala o quê? Culpa minha. Não, ele fala assim: foi a mulher que o Senhor me deu, Eva. Aí Deus vai falar com Eva, e a Eva fala o quê? Culpa minha. Não, foi a serpente que o Senhor criou. Aí em Gênesis capítulo 3, verso 15, Deus fala com a serpente, Deus fala com Satanás, e Deus diz assim para Satanás: eu vou pôr inimizade entre a tua semente e a semente da mulher. Você, Satanás, vai pisar, a semente da mulher vai pisar na sua cabeça, vai pisar em cima de você, mas você vai conseguir morder o calcanhar. Aquela menção de Gênesis capítulo 3, verso 15, é a primeira menção bíblica do nascimento, do envio do Messias. A primeira menção bíblica, quando Deus diz que vai resolver aquele problema que Adão e Eva criaram no paraíso, em terem comido do fruto que não era permitido, e de terem pecado contra Deus e consequentemente serem expulsos do Jardim do Éden. Naquele contexto Deus faz a primeira promessa de que o Messias haveria de nascer. Jesus é a semente da mulher de Gênesis 3,15, que pisaria na cabeça de Satanás. Mas Satanás iria morder ao calcanhar, que é uma menção à morte de Jesus, a morte sacrificial, a morte de cruz que o Senhor Jesus passou. Jesus é filho de Abraão porque em Abraão se cumpriu uma promessa. E é importante que lembremos que Jesus também cumpriu uma promessa, por isso que ele é filho de Abraão. A promessa que Jesus cumpriu foi a promessa que Deus fez em Gênesis capítulo 3, verso 15. Quando Deus disse: o problema que vocês causaram, de através do erro de vocês, o pecado adentrar na humanidade, eu vou resolver essa promessa com a semente da mulher, que é Jesus. Jesus é o cumprimento da promessa de Deus. Portanto, quando a gente vê toda a trajetória daquilo que nós chamamos na Bíblia de linhagem messiânica, qual é a linhagem messiânica? É só você ler a genealogia. Homens e mulheres da Bíblia, que a linhagem messiânica vai passando. Jesus, quando a gente pensa em genealogia, vai se traçando a linhagem até chegar na pessoa de Jesus. Por isso que tem a genealogia nos evangelhos de Mateus e Lucas. Para que nós saibamos que da onde que vem o Messias, ele vem passando por várias pessoas na Bíblia. Davi é um deles, não é? Mas vai se passando aquela genealogia. E aquilo nós chamamos de linhagem messiânica. Uma das últimas palavras de Jesus na cruz é a palavra está consumado. Por que Jesus diz essa palavra quando está crucificado? Porque esta palavra quer dizer o seguinte: o plano de Deus, a promessa de Deus em enviar o Messias para ser o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, a promessa de Deus em enviar a semente da mulher, que ia pisar na cabeça da serpente, estava se cumprindo naquele dia. Por isso Jesus diz: a promessa está consumada, o plano de resgatar a humanidade está consumado e foi consumado na cruz do Calvário, amém? Portanto, quando a Bíblia fala Jesus, filho de Abraão,
A Bíblia está querendo nos fazer lembrar que Abraão é marcado por uma promessa de Deus que foi cumprida. Assim como Jesus